se você for lá em Atos, né? Atos 2:42, e você vê a igreja crescia, era próspera e tal, e a turma fala: olha que igreja, essa que era a igreja, realmente. Só qual era o segredo? Simples, Atos 2:42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não tinha outra doutrina. Não tinha outra doutrina. Não tinha outra doutrina, só tinha uma doutrina. Agora, uma coisa interessante, a doutrina dos apóstolos, e eu pergunto para você que está presente, você que está aí na tua casa, a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos, eu pergunto para vocês, eles tinham recebido de quem? A doutrina que os apóstolos serviam a Deus, eles receberam de quem? Diretamente de Jesus. Diretamente de Jesus. Então, na verdade, a doutrina não era deles, a doutrina era de Jesus. Por isso Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus se não for através de mim. A bem-aventurança que nós estamos falando, Tiago fala: aquele que praticar a palavra de Deus será bem-aventurado em tudo que realizar. A Bíblia não mente. É só obedecer, é uma decisão. É uma decisão, não é fácil você. O problema de obedecer é que você não pode querer obedecer no limite da tua razão, da tua lógica, do teu conhecimento. Você tem que acreditar na palavra de Deus. A bem-aventurança consiste no conhecimento da palavra. Olha o que você vai ouvir. Estamos consagrando primícias, dízimos e oferta. A bem-aventurança consiste no conhecimento da palavra de Deus e na obediência, isto é, na prática dos seus princípios. Então não é só conhecer. A bem-aventurança, ela está ligada ao conhecer, precisa conhecer. Oséias 4:6 é um versículo muito esclarecedor. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se você for Isaías, Deus acho que é um dos momentos mais angustiantes da vida dele. Ele fala assim: o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu possuidor, Israel não me conhece, Israel não me entende. Então, a bem-aventurança está ligada diretamente ao conhecimento e à obediência dos princípios de Deus. Primícias, dízimos e oferta é princípio de Deus, não é princípio dessa igreja, de nenhuma igreja, nenhuma igreja pentecostal, católica, do que você imaginar. Não, está na Bíblia, é um princípio de Deus. Primícias e dízimos são princípios de Deus. Para quê? Para honrar a Deus, para honrar a Deus e proteger o seu povo. Dízimo é proteção. Dízimo é proteção, primícia é honra. São princípios que é para nos diferenciar e nos proteger. E nos proteger. O homem não é bem-aventurado ou próspero porque sabe muito. O homem não é próspero ou bem-aventurado porque ele sabe muito, mas porque atenta bem para os princípios de Deus. É o que Tiago fala ali. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor, ou seja, aquele que obedece, será bem-aventurado. Então, o ser bem-aventurado é uma decisão nossa. Você que tem que decidir ser bem-aventurado. Se não cumpre princípios, principalmente princípio financeiro, é uma das poucas, a gente como pastor, às vezes dói o coração de falar, mas graças a Deus, todos que ministram aqui, não é só apenas eu, mas já tem sido falado aqui, que não tem como repreender o devorador se não for através da obediência. O próprio Deus fala que o devorador será repreendido através da obediência. Então não tem como repreender o devorador sem obediência. Agora Jesus disse assim lá em João
13 e 17. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Esse se é uma condição. Se você fizer, você será bem-aventurado. Se você não fizer, esquece. Segue o teu caminho. Conhecimento e obediência são os meios pelos quais um homem pode chegar à bem-aventurança. Eu vou repetir, vou consagrar premissas, dízimos e oferta. Para você que está na tua casa, se você quiser anotar isso, para você não esquecer, ó. Jesus disse: agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Conhecimento e obediência são os meios pelos quais um homem pode chegar à bem-aventurança. Eu posso chegar a ser bem-aventurado, você pode. Conhecimento e obediência. Amém? Vamos então consagrar premissas, dízimos, ofertas nessa quarta-feira, 26 de maio. Você que está na tua casa, aparece aí o número da agência, o número da conta, que é Code, tem o Pix, que é o CNPJ da igreja, e você faz a tua transferência. Deus fala assim: entrega o teu dízimo e faça prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção que advenha uma maior abastança, você vai ser abastecido pelos céus. O Salmo 37 existe na tua Bíblia, e no versículo 25, o salmista fala assim: fui moço e hoje já sou velho, e eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você obedecer, você nunca vai ser desamparado, e nunca vai ver seus filhos passar necessidade, pode ter certeza absoluta, porque Deus é fiel. Então vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento orar, entregando as primícias, os dízimos, as ofertas. Deus, eu peço que o Senhor olhe para o coração de cada homem, de cada mulher, de cada casa, de cada lar. Deus, que toma pela decisão da obediência. Como a palavra do Senhor é muito clara, quando o irmão de Jesus escreve: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, esse é bem-aventurado no tudo que realizar. E Jesus, ele dá o exemplo e ele fala: se agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Deus, nós aprendemos e nós sabemos que o conhecimento e a obediência são os dois únicos meios que o homem pode chegar a ser bem-aventurado. Deus, e eu declaro que a obediência dos teus filhos conduzirá eles por um caminho seguro da bem-aventurança, abençoado pelo Senhor. Pai, abençoa a casa deles, o trabalho, o corpo físico, Pai, a mente, para que eles se destaquem, para que eles se desenvolvam, Deus, que os teus filhos, Pai, através do teu Espírito, da tua palavra, sejam mais inteligentes, sejam mais prósperos e abençoados, Deus, porque a tua palavra nos promete isso. Será bem-aventurado em tudo que realizar. Recebe agora a primícia, dízimos e oferta, e nós oramos em o nome de Jesus e consagramos e declaramos amém. Se você vai entregar aqui pessoalmente, você vem aqui. Se você precisar usar a maquineta, tem ali com a presbítera Jéssica, pode ajudar você. E você na tua casa faz a tua transferência. E já imediatamente você vai comigo, pega a sua poderosa Bíblia, Palavra de Deus. Você vai lá comigo, lá em Gênesis. Os daqui eu estou de olho, e os de casa o Espírito Santo está de olho em vocês. Então preste atenção. Gênesis 3, procura aí, assim que você achou aí na sua casa, dá um glória. Quando o vizinho fala um palavrão, você é obrigado a ouvir, e ele também precisa ouvir uns glórias seu aí, para saber que tem fogo aí. Gênesis 3, 8 ao 13. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis, então vamos ler bem com calma, bem responsivo.
É um estudo muito importante, eu quero toda a tua atenção. Então vamos ler a Bíblia. Gênesis 3, começando no 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles ouviram e se esconderam. Versos 9. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Olha o medo. E tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versos 12, olha a fala do homem. Disse o homem: a mulher que o Senhor me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Versos 13. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Se você puder fazer uma pequena oração, você pode fazer. Os que estão presentes também. O que é orar agora? Fala assim: Deus, fale comigo. Fala no meu coração, ministra a minha vida. E você pode orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste momento, Pai. Pedimos que o Senhor venha tomar conta, Deus, desse culto. Venha abençoar, meu Deus, a vida de cada filho, de cada filha do Senhor, alcançando, Deus, com graça, com amor e com misericórdia. Toma a minha vida, a vida deles, daqueles que estão em casa, meu Deus, que sejam minutos preciosos, Deus, que sejam de grande valia para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, você pode falar amém. Comece então o estudo. E o estudo de hoje é clamar ou reclamar. Clamar, você em casa preste muita atenção, anote tudo que for possível. Clamar ou reclamar. As situações, elas surgem de repente, ora melhora, ora piora. Ora faz frio, ora faz calor, ora venta, ora você é elogiado, ora você é criticado, ora você tem para receber, ora você tem que pagar. As situações, elas estão surgindo constantemente na nossa frente. E a pergunta é, numa dificuldade, clamar ou reclamar? Você tem que ser muito sincero com você. Você é uma pessoa que tem clamado mais a Deus, orado mais a Deus diante das dificuldades, ou você é daquele que tem reclamado mais? Êxodo 15, 24, o povo tinha acabado de sair do Egito, e diz assim: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo começou a reclamar. A reclamação, o que é a reclamação? É uma murmuração. Não é um assunto novo. O reclamar, ele é tão antigo quanto o ser humano. Vocês viram que quando Deus aperta Adão, o que ele fala? Eva, que até então era a melhor mulher do mundo, de repente já não era tão maravilhosa assim. E ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu. E Deus pergunta para Eva e ela falou: foi a cobra. Ela reclamou da atitude da cobra.
Então a reclamação, que é uma murmuração, a pessoa fala, eu não murmuro. Reclamação é murmuração, é a mesma coisa. E hoje eu quero ser bem franco com você, é um estudo forte, mas é aqui exatamente para tirar você do esconderijo, porque a primeira coisa que o homem fez, ele ficou com medo e tentou se esconder. E nós acabamos de cantar, eu não sou mais escravo do medo. O medo escraviza. O medo, ele leva você para as periferias do reino de Deus. Você vai ficar sempre vendo as coisas de longe. Está escrito na Bíblia, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Então, a murmuração, a reclamação não é assunto novo. Na verdade, trata-se de um tema bastante explorado. Preste muita atenção nas Escrituras. Adão reclamou para Deus sobre a esposa. Ele reclamou para Deus sobre a sua esposa. Adão, a mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. O povo de Deus reclamou de Moisés, e até hoje o homem facilmente reclama. Escute isso. O homem normalmente reclama da mulher, reclama da esposa, a esposa reclama do marido, o funcionário reclama do patrão, o patrão reclama do funcionário. E isso não leva a lugar nenhum, pelo contrário, vai só afastando você de Deus e de um caminho mais certo. A mulher, então, que me desse por companheira, deu e eu comi. O povo reclama para Moisés. As pessoas reclamam do líder, reclamam do pastor, o pastor reclama da ovelha. O funcionário, ele reclama do salário. Como não reclamar do próximo? Como não reclamar? Como não reclamar do próximo? Infelizmente, reclamar é um pecado que se tornou um hábito. Eu garanto para você que hoje, se você não reclamou, você viu alguém reclamando. E você não precisa se relacionar com muita gente não, porque infelizmente o reclamar é um pecado que se tornou um hábito. Se eu perguntar para você, aonde você habita? Então, hábito, o que é hábito? É uma coisa constante. É uma coisa constante. Porém, podemos escolher, independentemente das circunstâncias externas, escolher trocar a reclamação pela gratidão. Segure que esse estudo é muito interessante. Que tal trocar a reclamação pela gratidão? Se eu consigo reclamar, se eu me posicionar, eu vou conseguir também agradecer. Dá o mesmo trabalho, porém o resultado é muito diferente. Então, em vez de reclamar, principalmente dentro das famílias, o marido só reclama da esposa, ela vai ficar desestimulada a fazer qualquer coisa. A esposa vive reclamando do marido, ele vai ficar desestimulado. Você começa só a reclamar do teu filho, ele vai ficar desestimulado a fazer as coisas. Não adianta fazer, vai reclamar mesmo. Então, em vez da reclamação, para que não partir pela gratidão, pela adoração, satisfação em Deus, como fez Jesus diante da escassez? Ele agradeceu. Quando Jesus chega, aqueles peixinhos e aqueles pães na mão de Jesus, diante de uma multidão de faminto, o que Jesus fez? É só ler na Bíblia, nos dois momentos, na primeira multiplicação dos pães e na segunda, Jesus agradeceu. Aí tem gente que fala, mas Jesus é Jesus, né? E nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Jesus, ele agradeceu.
Dai graças por tudo. Jesus também agradeceu lá quando ele está diante de Lázaro morto. Ele agradece a Deus. Veja que situação. Ele agradece a Deus. E o que acontece? A insatisfação gera a reclamação, que quando não tratada se transforma em murmuração. A reclamação, se ela não for tratada, vira murmuração. Falar mal de alguém ou de algo, e algo mais grave ainda do que reclamar, pode virar o quê? Como eu disse, um hábito. O hábito dá sentido de habitar. Onde se habita? A minha cidade, tal, tal, rua, tal, tal, tal. Então, a reclamação, ela habita na pessoa. E todo dia se manifesta. Infelizmente, nós como cristãos, nós temos que acordar. É por isso, que as pessoas feridas precisam tanto ser tratadas. A gente que trabalha com casais, com vidas, quantas vezes a pessoa fala, reclama que é maltratada, reclama que é maltratado, não tem reconhecimento. Precisam tanto ser tratadas, pois do contrário, ferirão e contaminarão a outros e o próprio ambiente. Então a pessoa, quando reclama, é tudo que o diabo quer. Quando a pessoa reclama, o que acontece? Ela fere a outra pessoa. Ela fere a outra pessoa. E também, o que acontece? Ela contamina o próprio ambiente. Sabe aquele ambiente de reclamação? Todo mundo reclama. Pode ser na casa, pode ser na igreja, local de trabalho. A reclamação é um pecado, é uma praga que precisa ser combatida e eliminada. Eu vigio muito. Eu não sou melhor que você, mas eu tenho me esforçado para agradecer mais do que reclamar. Então, elimine a reclamação. É forte que você vai ouvir, antes que ela elimine você. Porque você veja ali, quando Adão peca, ele já vai procurar um lugar para se esconder. A reclamação, ela não é uma boa estratégia. É necessário lidarmos com o mundo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Ai, como que eu quero que você entenda isso? Nós temos que aprender a lidar com o mundo do jeito que ele é, não do jeito que nós gostaríamos que fosse. As situações, quando surgem, você tem que lidar com elas como elas são, e não como nós gostaríamos que fosse. Elimine então a reclamação, antes que ela elimine você. Toda reclamação tem o poder de contaminar e estragar o ambiente. Toda reclamação, marque isso e comece a observar a partir de hoje. Se nós eliminarmos a reclamação dentro de casa, garanto para você que vai ser de grande proveito já. Aí a gente elimina em relação à igreja, ao trabalho, e eu garanto para você, a tua vida vai melhorar muito. A tua vida vai melhorar muito. Imagine você num lugar fechado com muita fumaça. Você vai ter dificuldade para respirar. Por quê? É um ar contaminado. E muitas vezes o ambiente está contaminado e nós até chega a atingir até a nossa imunidade. Por quê? Por causa do ambiente contaminado. Reclamação não é fogo, se você quer marcar. Reclamação não é fogo, mas é uma fumaça tóxica que nos faz mal. Olha o que diz em Efésios 4:29. Eu vou ler para você a Bíblia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Esta palavra torpe, que fica meio esquisito, parece que não faz muito sentido, se você for no original grego e traduzir para o português corretamente, é podre. 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 Uma coisa podre, se você está num lugar que tem coisa podre, o que acontece? Mau cheiro. Contamina o ambiente, pode causar doença. Quantas doenças, quantos problemas não são atraídos por causa de reclamação? E reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e continua reclamando. E o diabo fazendo festa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Você que é pai, você que é mãe, vigie muito, porque há poder nas nossas palavras. Há um ditado que tapa dado e palavra solta não tem como trazer de volta. Escute isso. Todo ressentido, magoado, não tratado, torna-se um murmurador. Escute isso. Todo ressentido, magoado, se não tratado, torna-se um murmurador, um reclamador de todos, de tudo e de todos. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu, eu nem pedi, foi o Senhor, ideia sua, não foi minha. Pronto. Agora, como é que ficou o ambiente depois disso? Como é que ficou o ambiente depois disso? Esta postura de reclamar de tudo e de todos vira um hábito. O Espírito Santo está insistindo nisso. Hábito. Vira um hábito. Hábito de habitar todo dia. Se não tiver uma reclamação, parece que não fecha o dia. Que aos poucos e implacavelmente mata o relacionamento com Deus. Eu vou ler de novo. Vira um hábito que aos poucos, o diabo não tem pressa não. O diabo tem pressa de matar, tem nada. Ele quer ter certeza que ele vai matar e vai destruir. Implacavelmente mata seu relacionamento com Deus. Começa a observar uma pessoa que reclama, toda vez que você, pode ser da igreja, pode ser o que você for, que você encontra, começa a reclamar. Essa pessoa está distante de Deus. Porque a reclamação vai matando lentamente o relacionamento com Deus e com as pessoas. Você que está presente, você que está na tua casa, eu não sou diferente de você. Você gosta de estar perto de uma pessoa que reclama por tudo? Eu não gosto. Eu não gosto. E digo mais, nem Jesus gosta. Pedro começou a reclamar de Jesus lá em João 16, Jesus falou, quer ir embora, pode ir, ó. É a hora, vai. Porque ele começou a reclamar. E aos poucos, essa pessoa vai ficando sozinha e perde até a vontade de viver. Crente xoxo, não tem vida, não tem alegria, não tem esperança, ela vai ficando sozinha, perde até a vontade de viver. Você tem uma missão grande demais para realizar, você tem uma missão grande demais para realizar. As pessoas precisam da sua voz profética. As pessoas precisam da sua voz profética. Esse tempo de pandemia, mais do que nunca, eu tirei a televisão, acho que eu vou ter que tirar o celular também. Porque já tem a terceira onda, tem lugar que está na quarta onda, quinta onda, e vai por aí. Cepa, não sei, daqui, dali. As próprias pessoas contaminam o ambiente.
Então a nossa voz profética nunca foi tão necessária quanto nos dias que nós vivemos. Então o mundo precisa da sua voz profética, não do seu lamento. Para falar besteira já tem gente demais. Deus está precisando, Deus já tem filhos demais, Deus já tem crente demais. Deus está precisando de pessoas que estejam dispostas a influenciar a sua geração. O Senhor Deus te escolheu. João 15,16 tem na sua Bíblia. Não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Não temos tempo a perder reclamando daquilo que os outros não fizeram. Tem um pensamento muito forte. Eu vou passar para você. Se você quiser tentar pôr em prática, vai ser bom para você mesmo. Aos outros eu dou o direito de ser o que eles quiserem ser. A mim o dever de melhorar a cada dia. Se as pessoas estão contentes com aquilo, ok. A mim eu dou o dever de melhorar a cada dia. Não temos tempo a perder reclamando daquilo que os outros não fizeram por você. Tem pessoas que reclamam porque que os outros não fizeram por ela. Pare de reclamar, pare de choramingar, elimine o hábito de reclamar e comece uma nova jornada. Comece uma nova jornada. Você que trabalha ainda, principalmente em empresa, muito cuidado no dia de pagamento, em vez de a pessoa glorificar a Deus, olha que mixaria, olha quanto recebi, olha, é só reclamação. É só reclamação. E o estudo ainda vai longe ainda, vai esquentar mais ainda. Existe uma batalha na vida do ser humano, que é gratidão versus reclamação. Gratidão e reclamação. Comece a praticar a gratidão. O que tem prevalecido na tua vida? A gratidão ou a reclamação? Ei, mas esse pão está duro. Essa carne aqui tem muita gordura. Tem uma chave daqui a pouco muito forte. A satisfação ou insatisfação? A Bíblia em 1 Tessalonicenses, todo o estudo é baseado na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18, tem na sua Bíblia. Diz assim: em tudo, estou lendo a Bíblia, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem na sua Bíblia. Sua Bíblia não é diferente da minha, não. Em tudo. Em tudo. O que é gratidão? Marque aí. O que é gratidão? Você vai aprender uma coisa fantástica agora. O que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. Gratidão é mudança de olhar. Jesus disse em Lucas 11: a candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, for mal, também todo o seu corpo será trevas. Deus está dando a oportunidade de viver uma nova vida. Uma nova vida. Se todo o corpo estiver iluminado, meu Deus, escute isso. Se todo o teu corpo estiver iluminado, porque Jesus está falando, se for luz, todo o teu corpo é iluminado. Se o teu corpo estiver iluminado, o pé saberá onde pisar, e a mão também saberá o que deve pegar. Grave isso.
Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se o teu corpo estiver iluminado, o seu pé saberá onde pisar, e a mão também saberá o que deve pegar. Tem gente que diz, eu sou grata, escute isso, eu sou grata. Toda vez que alguém faz alguma coisa para mim, eu agradeço. Não se escandalize, o nome disso não é gratidão, é educação. O nome disso não é gratidão, é educação. É o mínimo que nós podemos fazer, é falar muito obrigado. Porque o que é gratidão, biblicamente falando? É mudança, é uma mudança de olhar. É uma mudança de olhar. Jesus disse lá em Mateus 5, ele disse assim, se os teus olhos te escandaliza, arranca eles daí. Então é uma mudança de olhar. Você começa a ver as coisas com os olhos diferentes. Você começa a ver a tua família, a tua esposa, teus filhos, tua igreja, teu ministério. Você começa a tudo ver com olhos diferentes. Olhos que o mundo não tem, mas você tem, porque o teu corpo é iluminado. Teus pés saberão onde pisar. Tuas mãos saberão o que tocar. Aleluia. Eu agradeço, o nome disso é educação. Ser educado é importante, mas isso não é gratidão. Então, o que é gratidão? Gratidão é mudança de olhar. No lugar de olhar os problemas, e ficar falando deles, você começa a olhar as bênçãos e para tudo o que você já tem. Comece a olhar para as bênçãos e para tudo o que você já tem. Se você for bem sincero, você vai ver, estou falando se você for sincero, você vai ver que você tem mais a agradecer do que a pedir, do que principalmente a reclamar. E as pessoas ainda não crescem mais, não avançam mais, porque são ingratas. Gratidão é mudança de olhar. No lugar de ficar olhando os problemas, às vezes você encontra pessoas e fala, meu Deus do céu, dá vontade de sair correndo. A pessoa só fala de problema, mas não fala de uma coisa boa. Não fala de uma coisa boa. Então, no lugar de olhar os problemas e ficar falando deles, comece a olhar para as bênçãos de Deus e para tudo o que você já tem. Comece a olhar o que você já tem. Tem muita gente que queria estar no teu lugar. Entenda isso. No lugar de olhar os obstáculos, você começa a olhar para as oportunidades. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Tem pessoas que bateu o olho e já vê a dificuldade. A terra é boa, mas tem gigante, a terra engole os homens, e nós somos como um gafanhoto aos olhos dele e aos nossos olhos, e deu em nada. Josué e Caleb falaram, a terra é boa, os frutos são bons, e nós vamos entrar e vamos conquistar. Conquistaram. Pare de olhar, dar ibope para problema. Pare. Tem gente que às vezes tem um probleminha, fala naquele problema 10 vezes. Tudo que você pensa cresce, tudo que você fala aumenta. E às vezes nós estamos aumentando o nosso problema. Então, em lugar de olhar os obstáculos, comece a olhar as oportunidades. No lugar de olhar para aquilo que não está dando certo na sua vida, você comece a olhar para aquilo que está dando certo. Comece a olhar para aquilo que está dando certo. A gratidão deve ser exercida independente de situações. Eu vou repetir. A gratidão, ela tem que ser exercida independente de situação. Chegou aqueles pães e aqueles peixinhos, Jesus não reclamou, ele agradeceu. Grave isso.
Quando a gente muda o olhar, meu Deus, marque isso. Grave isso aí. Você na tua casa principalmente, escreva em letras grandes. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. Procure um psicólogo, procure um médico aí bem esclarecido, garanto que ele vai confirmar isso para você. Quando a gente muda o olhar, a gente muda os resultados. Não tem como você mudar os resultados se você não muda o olhar. Na multiplicação dos pães, Jesus fez isso. Na ressurreição de Lázaro, Jesus fez isso. O que ele fez? Ele mudou o olhar. Aqueles pãezinhos lá, aqueles peixinhos, ele tirou os olhos daquela multidão e olhou para Deus. Diante de Lázaro, ele tirou os olhos do problema, que era Lázaro morto, fedendo já, olhou para o céu e agradeceu. E uma coisa muito interessante, escute isso, a gente já nasceu reclamando, sim ou não? Qual é a primeira coisa que uma criança faz quando nasce? Chora. Escute isso. Por quê? Semente de Adão e Eva. Você nunca vai ver e falar, a criança nasceu rindo. Todas nascem chorando, reclamando. Você já pensou nisso? Você já pensou sobre isso? Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez ao vir ao mundo foi, você chorou. Você chorou. Acontece, escute isso. Acontece. Então qual foi a primeira coisa? Ou você não admite isso? Primeira coisa. Eu não sei se você conversou com a mãe, com o pai. Minha mãe disse que a primeira coisa que eu fiz foi chorar, e chorar muito. Escute só, você nasceu, a primeira coisa que você fez foi chorar, ao ouvir o mundo. Você chorou. Acontece, estamos terminando, acontece que nós crescemos. Crescemos ou não crescemos? Crescemos. E é muito desagradável e improdutivo ver uma pessoa adulta que só vive reclamando. É ou não é desagradável uma pessoa que só reclama? É desagradável. E nós crescemos. A Bíblia diz, vamos para a Bíblia, 1 Coríntios 13, 11, tem na sua Bíblia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós precisamos crescer. Crente de 5, 10, 15, 20 anos, está quase se aposentando, reclamando. Crescimento físico, marque aí, crescimento físico, intelectual, moral e espiritual, é um crescimento horizontal e vertical, é o crescimento que Jesus teve, Lucas 2:52, e crescia Jesus em estatura, graça, conhecimento diante de Deus e diante dos homens, um crescimento perfeito, é o mesmo crescimento que nós temos que ter, físico, intelectual, moral e espiritual, e crescia Jesus, está em Lucas 2:52, se você quiser ler, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Na cabeça de Deus, você nasceu para crescer, você nasceu para crescer, nós temos que crescer. Uma vez eu vi uma comparação de um palestrante que ele dizia, o filhinho quando nasce é aquela alegria do pai e da mãe, eu acho que em todos os lares acontece isso. Agora imagina, se passa 5, 6 anos,
a criança não fala, a criança não... Aquilo que era alegria virou preocupação. E Deus fala, meu Deus, esse camarada já aceitou Jesus faz 30 anos, faz 20, faz 25, e só reclama, não cresce, não produz. Isso entristece o coração de Deus. Se preocupa um pai que um filho não se desenvolve em todas as áreas que é necessário, imagine Deus. Então, nós nascemos para crescer, e Deus te escolheu para quê? Para você frutificar, para você produzir. Lucas 15:16, João 15:16, que nós acabamos de falar para vocês. Tem pessoas que têm mais, meu Deus, isso aqui eu já falei algumas vezes, mas vou repetir. Tem pessoas que têm mais reclamação na boca do que promessa no coração. Mais reclamação na boca do que promessa no coração. Minha vida, nada dá certo. As coisas não funcionam para mim. Vai dizer que você nunca ouviu isso. Meu casamento não dá certo. Minha vida financeira não funciona. E continua chorando até hoje. Acontece que o choro de hoje não tem os mesmos efeitos que tinha quando você era um bebê. Só sabia fazer isso. O que uma criancinha quando nasce que ela sabe fazer o quê? Só chorar. Então, crente que só chora no mundo espiritual é uma criança. É uma criança. Escute isso. Estou terminando. Escute isso. E você vicia o seu olhar na reclamação. Reclamação vira um vício. Parece que faz parte da tua vida. O que é o vício? O vício é algo que faz parte da tua vida. E normalmente não é coisa boa. Começa a observar. A pessoa vicia olhar na reclamação. E a vida, meu Deus, eu quero que você marque isso. Você vicia o seu olhar na reclamação. E a vida, isso que é muito forte, você tem que orar a Deus para você entender. E a vida, marque aí, e a vida dá mais do mesmo. Se você é alegre, a vida vai te dar mais alegria. Se você é positivo, a vida vai dar mais positivo para você. Se você é negativo, a vida vai te dar mais negativo. Esse estudo ele é bíblico, é espiritual, mas eu pesquisei também ciências médicas. Às vezes o nosso cérebro ele é judiado, porque nós fazemos algo que ele faz uma leitura, aí você fala, mas não sei, minha cabeça não funciona. Não é que não funciona. Nós que estamos estragando as coisas boas que Deus colocou em nós. Por isso que os consultórios médicos por aí, principalmente de psiquiatria e psicologia, está lotado, por causa disso. O que você pensa aumenta, o que você fala cresce. A vida dá mais do mesmo. O que isso significa? A vida dá mais do mesmo, né? Você na tua casa, a vida dá mais do mesmo. O que significa isso? Vamos lá e já vamos orar. Meu Deus, eu chorei aqui, tá? A pessoa, preste atenção, a pessoa, o que ela faz? Ela reclama da falta de dinheiro. Dinheiro não dá para nada, o dinheiro acabou, e tá. Você só vai ter mais falta de dinheiro. A vida dá mais do mesmo. Ah, não acredito. Não acredita? Se você reclama de um problema de saúde, você vai ter problema de saúde. A pessoa espirrou, ai, estou gripado. Machuca o psicológico nosso. O psicológico está doente, terrivelmente doente. Se a gente pensar na palavra clamar significa buscar a atenção de alguém. O próprio Deus incentiva.
Busque a mim, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jeremias 33:3. Na Bíblia tem muitos textos incentivando a clamar a Deus. Clamar. Você nunca vai ver Deus falando, reclamem a mim. Não, clamem a mim. Clame a mim. Então, clamar significa buscar a atenção de alguém. Na Bíblia tem muitos textos incentivando-nos a clamar. O próprio Deus nos incentiva. Eu já falei para você, Jeremias 33:3. Agora, você já pensou na palavra reclamar? Reclamar significa, olha o que significa. O que significa clamar? Buscar a atenção de alguém. E Deus está falando, busca a minha atenção. Você que é pai, você fica chateado quando o teu filho te procura? Eu acho que não, você fica feliz. Mãe, não é tão gostoso? Pai, mãe, você fica feliz, vai lá, orienta, tal, mó alegria. Agora escute só, reclamar significa exigir, reivindicar fortemente. Exigir. Quando a pessoa reclama, ela está, talvez sem saber, exigindo algo que não tem direito. Quando você clama, você está pedindo. Quando você clama, você está pedindo. Você pode ver, até Jesus fez isso, Mateus 26:39, lá no Getsemane. Quando você reclama, você está exigindo algo que na maioria das vezes, você está exigindo algo que você não tem direito. Olha, essa miséria de salário meu. Mas espera lá, você está reclamando, você tem direito? Você tem direito? Olha, que miséria que eu ganho. Mas é a faixa da tua profissão. Você está reclamando um negócio que você não tem direito. Mateus 12, tá? Você pode ler Mateus 12, 38 e 39. Então alguns dos mestres da lei, fariseus, lhe disseram, mestre, escuta só, estou lendo a Bíblia, Mateus 12, 38 e 39. Então alguns mestres da lei e fariseus lhe disseram, presta atenção, lhe disseram, chegaram para Jesus, mestre, gostaríamos de ver da sua parte algum sinal. Eles estavam reclamando, eles queriam ver algum sinal. Vamos ver o que Jesus falou? Mas Jesus lhe respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. Vocês não vão, vocês não têm um direito, vocês não acreditam, vocês não têm, vocês podem reclamar à vontade, vocês não vão receber. Só um sinal que eu vou dar para vocês, o de Jonas. Os fariseus pediram algo para Jesus que eles não tinham direito. Por quê? Eles não acreditavam em Jesus. Eles acreditavam? Não. Eles tinham direito? Não tinham. Então, eles estavam reclamando que eles queriam ver sinal. E Jesus falou, vocês não têm direito. Vocês não têm direito. Está aqui, palavras de Jesus. Uma geração má, adúltera, pede um sinal, e não lhe será dado o outro senão, o único sinal, sinal de Jonas. E para concluir, clamar ou reclamar, é uma decisão sua. Hoje, já são 21 horas e 15 minutos. Amanhã, dia 27 de maio, o dia está inteirinho. Que tal você que ouviu essa ministração? Você vai deparar com situação. De repente você chega no portão, a chave não entra, tal, não sei o quê. Ai, esse cadeado velho, ai, esse portão. E começa a reclamar. A vida dá mais do mesmo.
O que a vida vai dar para você? Mais problema. Você está chamando um abismo chama outro abismo, uma honra chama outra honra. A própria natureza vai trabalhar a respeito disso. Então, clamar ou reclamar. O tempo que gastamos inutilmente reclamando, se usássemos esse tempo, tenta levar isso a sério, porque você vai ter oportunidade, não vai faltar oportunidade amanhã de você reclamar, mas em vez de você reclamar, o mesmo tempo que você vai gastar reclamando, que tal gastar, investir agradecendo? A chave enroscou, eu tenho um portão para abrir, eu tenho uma casa. Comece a agradecer. Clamar ou reclamar, o tempo que gastamos inutilmente reclamando, se nós usássemos esse tempo orando, clamando a Deus, muitas dores de cabeça seriam evitadas. Se você levar isso aqui a sério, muita dor de cabeça é evitada. E muitas promessas seriam agendadas e concretizadas na sua, na minha, na nossa vida. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre promessa. As coisas vão se ajeitando. Deus, Ele tem a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus não exagerou, boa, perfeita e agradável. Você que é pai, que é mãe, qual é a tua intenção com o teu filho? Boa, perfeita e agradável. Jesus falou, se o teu filho pede pão, você não dá uma pedra. Se o teu filho pede um peixe, você não dá uma cobra. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas, imagine o Pai que está nos céus. Só que os nossos filhos, principalmente quando são pequenos, por isso que Jesus falou, deixa vir a mim os pequenos, eles acreditam na gente, eles confiam, teu filho confia em você, e nós muitas vezes não confiamos em Deus. E para nós orarmos, a Bíblia está cheia de clamores com resposta. Continue clamando. A Bíblia está cheia de clamores com resposta. E a sua seria mais um clamor com resposta. Ana não clamou 25 anos. E Deus não deu aquele filho maravilhoso para ela. Já faz muito tempo que Deus vem falando. Faz muito tempo que Deus vem falando. Não reclame. Não reclame. Eu estou pregando, mas não fui eu que cantei. Vocês acabaram de cantar o quê? Não sou mais escravo do medo. O que Adão disse para Deus? Não é que a gente não está ouvindo a voz de Deus, não. É que o medo é maior do que a nossa audição. Tive medo. Já faz muito tempo que Deus vem falando, não reclame, não tenha medo. Não temas para cada dia do ano. Porque o medo escraviza. O medo não vem de Deus, não é de Deus. E ele fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Seja grato. Arroz, feijão e ovo frito, graças a Deus. A vida dá mais do mesmo. E vai melhorando. E vai melhorando. Parece loucura que você está ouvindo. Ou nós não acreditamos em multiplicação. Às vezes eu converso com a pessoa, eu ponho combustível todo dia, toda hora. Começa a agradecer. Vai render mais.
a vida dá mais do mesmo. A vida dá mais do mesmo. E para nós orarmos de verdade agora, reclame, clame, não tenha medo. Seja grato, comece a clamar mais, grandes coisas vão acontecer, a vida dá mais do mesmo. Atitude de hoje é a semente do amanhã. Comece a agradecer. Nós temos que contrariar o mundo. Como é triste ver crente falando, meu Deus, não quero nem falar aqui. Para falar coisa ruim, deixa a televisão, deixa a boca grande do diabo falar. Não deixa isso entrar dentro de você. Às vezes por obrigação, às vezes você tem que ouvir algumas pessoas, mas olha, não deixa isso entrar dentro de você. Não deixa o espírito de reclamação, nem de murmuração, mas de louvor e de gratidão a Deus. Fique em pé e nós vamos orar e já vamos encerrar. Você que está presente, você que está na tua casa. Foi um estudo. A vida dá mais do mesmo. Aquilo que nós falamos cresce, aquilo que nós pensamos aumenta. Eu li vários textos importantes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas só aquela que for boa para promover edificação, para que dê graça àqueles que ouvem. Começa a abençoar o teu país, abençoar o teu salário, abençoar a tua casa. Começa a agradecer. E a casa é pequena, começa a agradecer. Deus tem uma casa maior para você. Mas agradeça. Começa a agradecer. Você vai ver só como que vai. Jesus, o modelo é Jesus. Em todas as situações difíceis, você não vai ver Jesus reclamando, você vai ver Jesus agradecendo. Você vai ver Jesus agradecendo. Aí fala, e aconteceu um milagre. Comece a agradecer e você vai viver grandes milagres. Ore aí na sua casa. Onde quer que você esteja agora, ore. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse, Deus, da unção e do poder da tua palavra. Deus, o irmão de Jesus, Tiago, ele disse que nós não devemos ser apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Ele também escreve no capítulo 4, que se você souber fazer o bem e não fizer, nisso nós já cometemos pecado. Deus, diante das situações, nós temos duas situações: ou nós agradecemos, ou nós clamamos ao Senhor, ou nós reclamamos. Pai, anos de felicidade, Adão e Eva, e de repente, essa mulher que o Senhor me deu, de repente Eva já não é tão maravilhosa assim, e ele começa a reclamar. Quando nós não assumimos responsabilidade, a reclamação, ela entra na nossa vida. Mas quando nós assumimos responsabilidade, nós matamos a reclamação, nós expulsamos o medo da nossa vida. O medo que muitas vezes escraviza, o medo que inibe. Eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Percebi que eu estava nu. Quem te disse que você estava nu? Ideias de fracasso que não adianta, que não vai dar certo. Isso não vem de Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda a tua igreja. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nós estamos vivos. Deus, amanhã é uma quinta-feira, meu Deus, 26 de maio de 2021. O dia está inteirinho, é como se fosse uma folha de caderno em branco. O que é que nós vamos escrever? Ao levantarmos, será que nós vamos reclamar? Meu Deus, mais um dia, meu Deus. Será que vai sair louvores dos nossos lábios amanhã? Será que vai sair palavras de vida amanhã?
Será, meu Deus, que nós vamos fazer que nem Jesus? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, pela igreja que eu congrego, obrigado pela cidade de Jundiaí, obrigado pelo nosso país, obrigado, Deus, por cada pessoa que se relaciona conosco, Deus, na mesma fé. Comece a agradecer, comece a orar pelas pessoas. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos. Comece a orar. O medo escraviza. Eu ouvi a tua voz, eu tive medo e tentei me esconder. Quantos crentes escondidos em cavernas, em cárceres espirituais, emocionais, não se relacionam com as pessoas, tem medo de tudo, é inseguro, é amargo, é reclamão. E a vida dá mais do mesmo. Se você reclama da falta de dinheiro, você vai continuar tendo falta de dinheiro. Provérbios fala sobre isso. Comece a agradecer. Obrigado, Deus, porque na minha carteira tem 10 reais. Comece a agradecer. Vai vir a unção da multiplicação. Não foi só naquele momento a unção da multiplicação, não foi só naquele momento, é o poder de Deus, é o poder multiplicador, vai multiplicar a tua força, a tua fé. E o que é gratidão? Gratidão. Ser educado é uma coisa, ser grato é outra. A pessoa grata, ela tira os olhos do problema. Aleluia. Continue orando. Continue orando. Te agradecemos, ó Deus. Daqui a pouquinho vai clarear o dia. Comece a agradecer pelo teu trabalho. Comece a agradecer pelas contas que você tem que pagar. Não reclame das contas que você tem. Comece a agradecer. E Deus proverá. Cobrar o imposto. E Jesus disse para Pedro: é justo, vai lá, lance e pegue o peixe. Pague por mim, pague por você. Deus continua o mesmo. Deus continua fazendo milagre. Vamos mudar o nosso posicionamento. Obrigado, Deus. Obrigado que amanhã eu tenho que levantar e trabalhar. Eu tenho um trabalho. Obrigado, Deus, pelas responsabilidades que eu tenho. Obrigado porque o Senhor confiou um ministério na minha mão. Em vez de reclamar do ministério, comece a agradecer. Isso é confiança. Isso é honra. Nós vamos virar o jogo. Nós vamos virar o jogo. Quando Deus fez o mundo e tudo maravilhoso foi pela palavra. Ele olha para a terra e ele enxerga trevas, mas ele não disse quantas trevas, ele disse assim: haja luz e houve luz. Ele contrariou o que ele via. Comece a contrariar o mundo, comece a contrariar as profecias negativas, as notícias alarmantes, que é o fim. Só Deus sabe o que é o fim. Não temos autoridade de dizer o que é o fim. Nem Jesus ousou dizer. Somente o Pai, na hora que não esperais, virá o Filho do Homem. Muda nossa linguagem, Deus. Oh Pai, muda, comece a mudar dentro do nosso lar, dos nossos afazeres, Pai. Quando tiver uma louça para lavar, agradeça. Porque se você tem louça para lavar, panela para lavar, é porque tinha comida que foi feita. Tem pessoas que reclamam até para lavar um prato. E está querendo o que de Deus? A vida dá mais do mesmo. Está com preguiça, vai vir mais preguiça. Se você tem ânimo, vai vir mais ânimo.
Abençoa, Deus, cada casa. Abençoa cada nação. Somos hoje 193 nações, Pai. Abençoa cada nação com a sua porção. Abençoa a tua igreja no mundo todo. Abençoa as cidades em que residem os teus filhos e as tuas filhas. Abençoa o trabalho. Abençoa, Deus, o relacionamento familiar, o relacionamento espiritual entre irmãos e no relacionamento com o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Te agradecemos. Você é filho de Deus. Você não é filho do medo. Você não é escravo do medo. Levanta tua mão direita aos céus, que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação e direção do Espírito do Senhor seja com a tua vida. Não se esqueça, a vida dá mais do mesmo. Gratidão é mudança de olhar. Se há luz em ti, todo o teu corpo terá luz. Teus pés saberão por onde andar, e tuas mãos saberá onde pegar. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de sono tranquilo e uma quinta-feira diferente, uma quinta-feira de clamor e gratidão. Em nome de Jesus, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Graça e paz.